Olá! Neste vídeo vamos aprender a utilizar a automação Volts, chamada Bvolt. Ele foi desenvolvido por profissionais e programadores experientes, trazendo tudo de mais moderno em suas condições e fatores. Essa automação não tem nada a ver com os outros indicadores. Ela é uma estratégia independente, automatizada e diferente das outras. Inclusive, ele não vem incluso junto com os outros indicadores. Ele é um produto à parte e tem um valor separado. Eu recomendo a automação Bivolt para pessoas que não têm um bom psicológico, que não têm disciplina ou não têm tempo para operar. Para você poder utilizar a automação no seu Profit, você precisa aderir a um plano de automação da Nelogica. Essa adesão e o pagamento dela é diretamente com a Nelogica, através do seu Profit. Então, para fazer isso, basta ir no menu superior do seu Profit, em Automações e clicar em Automação de Estratégias Planos. Em seguida, escolher qual dos pacotes você deseja. Tem desde o mais básicos até mais avançados, basta você ler as informações deles e aderir qual desejar. Após aderir esse plano de automação, vamos utilizar a nossa automação Bvolt. Se você for no menu Workspace, no menu superior, já terá um modelo de layout pronto chamado Bvolt. Mas para fazer manualmente, basta clicar no canto superior do gráfico e arrastar para a lateral da sua tela. Agora vamos clicar no menu superior em Estratégias e em seguida clicar em Automação de Estratégia. E vamos clicar no cantinho do menu superior e arrastar para a lateral esquerda do seu gráfico, segurar e soltar, que ele automaticamente se enquadra. Agora vamos clicar em Nova Automação. Nessa nova janela que vai abrir, vamos ajustar as configurações da automação. Primeiramente, vamos escolher se desejamos usar na conta real ou simulador. Eu recomendo utilizar na simulador por um período, fazendo testes e ver se está tudo certinho antes de usar na conta real. Depois vamos clicar em selecionar estratégia e escolher a estratégia chamada Bvolt. Se você já realizou a adesão dela em nosso site Volts, ela estará disponível para você. Depois vamos escolher o ativo que você deseja utilizar nessa automação. No caso, vou escolher o mini índice. Caso você queira utilizar em replay, basta clicar aqui na setinha amarela e escolher a data desejada. Agora vamos ao tipo de gráfico. Se você quiser utilizar o 8 Renko, por exemplo, então você coloca aqui 8 e escolhe a opção Renko. Lembrando que funciona em todos os períodos, pode usar no tamanho do Renko que você quiser. Se quiser utilizar 1 minuto, por exemplo, você escolhe a opção minutos e coloca 1 em periodicidade. Se quiser usar em pontos, você escolhe a opção ticks, variação de preço, e depois escolhe a periodicidade, vou colocar de exemplo o 13 pontos. Agora vamos usar o gráfico de range, então escolho o tipo range e vou colocar aqui o 15 range como exemplo. Então agora, como exemplo, vou deixar no 8 Renko. Aqui embaixo eu coloco a quantidade de contratos que eu desejo utilizar na automação. Vou deixar aqui com 5 contratos, por exemplo. Feito isso, agora vamos às configurações do indicador Bvolt. Para isso, clique em editar parâmetros. Agora prestem muita atenção. Nós fizemos de uma maneira onde o cliente consegue customizar e configurar de acordo com sua vontade, assim podendo fazer testes e tendo mais flexibilidade. No primeiro item, chamado data início, não precisa mexer, ela é apenas a data, que a partir dali começará a carregar a coloração no seu gráfico, para assim não ficar muito pesado e carregar um período muito longo. Ela está começando com 126, significa o ano de 2026, e 01 é o mês de janeiro, e 01 é o dia 1. Se caso você quiser fazer um replay de uma data muito antiga, basta alterar, por exemplo, para 124, que seria o ano de 2024, e assim por diante, mas a princípio não precisa mexer nela. A segunda casa, chamada horário, início, significa que a partir daquele horário a automação começará a realizar as entradas. Então, 905 indica 9 horas e 5 minutos. Caso você queira que comece as operações depois das 10 da manhã, basta colocar 1000. Se quiser operar na parte da tarde, depois das 14h30, basta colocar 1430 e assim por diante. Na terceira casa, chamada horário término, é a mesma coisa. Está indicado para finalizar as operações às 17h50. Caso você queira antecipar o término,
Basta mudar o horário, por exemplo, se quiser que pare de fazer as entradas às 3 da tarde, basta colocar 1500. No quarto item, chamado máximo de gain do dia. Significa que ao chegar àquele número de gains no dia, ele irá parar e não realizar mais operações. Então, se eu deixar o número 1 e a primeira operação do dia foi um gain, ele já para de funcionar, caso você queira deixar. Fazendo operações o dia todo, não precisa mexer, basta deixar este valor bem alto. No quinto item, é a mesma coisa, porém com o stop. Você pode escolher o número máximo de stops atingidos no dia, para ele parar de funcionar. Então, se você deixar o número 1 e a primeira operação do dia for um stop, ele já não realiza mais operações. Lembrando que este máximo de ganho e máximo de stop é em saldo, ou seja, se você configurar como no máximo 2 gain no dia e no máximo um stop no dia. E a primeira operação do dia foi um gain, e na segunda for um stop. É como se estivesse no 0 a 0. Então ele continua a realizar operações. Se caso a próxima for stop, ele estará contado com um saldo de um stop no dia e vai parar de operar. Caso tenha alguma dúvida, faça alguns testes no simulador para entender melhor. Agora, no sexto item, eu vou configurar a minha meta de cada operação. No caso, é a minha meta em ticks, utilizando o gráfico de Renko. Como a gente já sabe, cada tick é a mínima movimentação do preço. No mini índice, por exemplo, cada tick vale 5 pontos. No mini dólar, cada ticket vale meio ponto. Então, se eu estiver utilizando o 8R, cada box terá 8 ticks. Se eu estiver usando o 10R, cada box terá 10 ticks. E assim por diante. Eu, em particular, gosto sempre de deixar um tick a menos no gain. Então, se estiver utilizando o 8R e quiser fazer operação bem scalp de um box, deixo um gain de 7 ticks em cada operação. Se eu quiser pegar 2 box de gain, deixo 16 menos 1, então ficaria 15 ticks de gain. Se quiser pegar 3 box de gain, deixaria 24 menos 1, então 23 ticks de gain, e assim por diante. No sétimo item, chamado Renko Ticks Stop, ele vem com 0 por padrão. Se você deixar o 0, ele vai automaticamente deixar o stop padrão no final do pavio, no local indicado na escala de preço. Mas caso você queira ajustar o stop manualmente, sendo mais curto ou mais longo, pode ajustar aqui em ticks, da mesma forma que explicado acima no caso do gain. Por exemplo, se estiver usando o 8R e quiser o stop com 2 box de gain, você deixa com 16 ticks e assim por diante. O oitavo item é o mesmo princípio do gain no Renko explicado acima, mas quando você estiver utilizando o gráfico de pontos, então você vai configurar aqui a quantidade de gain em ticks que quer em cada operação. O nono item também segue o mesmo princípio do Renko explicado acima. Então você vai configurar aqui a quantidade de ticks que quer em cada stop de operação utilizando o gráfico de pontos. Lembrando que se você deixar no 0, ele segue o padrão e coloca o stop no final do pavio. O próximo item é o mesmo princípio, mas quando você estiver utilizando o gráfico de range, então você vai configurar aqui a quantidade de gain em ticks que quer em cada operação. O item, em seguida, segue o mesmo princípio, então você vai configurar aqui a quantidade de ticks que quer em cada stop de operação utilizando o gráfico de range. Lembrando que se você deixar no 0, ele segue o padrão e coloca o stop no final do pavio. O próximo item é o mesmo princípio, mas quando você estiver utilizando o gráfico de minutos, então você vai configurar aqui a quantidade de gain em ticks que quer em cada operação. E o próximo item também é igual, então você vai configurar aqui a quantidade de ticks que quer no stop de cada operação utilizando o gráfico de minutos. Lembrando que se você deixar no 0, ele segue o padrão e coloca o stop no final do pavio. Em minutos, fique atento, pois o stop não é fixo, né? Ou seja, se ele entrar em um candle bem grande, o stop vai ficar mais alto. Agora vamos falar sobre os dois últimos itens. Aqui em tipo de entrada, você pode escolher se quer fazer a entrada limite ou a mercado. Se quiser limite,
deixa ele com 1, se quiser a mercado, deixa ele com 2. Eu prefiro e recomendo fazer as entradas usando ordens limite. Mas caso você tenha algum problema com atrasos na corretora, conexão de internet e outras coisas, pode usar a mercado também. E o último item, quantidade de compra e venda, você pode escolher quantas entradas você quer sequencialmente em compras ou vendas. Por exemplo, se você deixar 2, ele vai fazer no máximo 2 entradas na compra, para depois voltar a fazer entradas na venda, e depois no máximo 2 entradas na venda, e depois voltar a fazer entradas na compra. Pode ser uma boa você testar e utilizar esses fatores, pois normalmente depois das pernadas ele começa a errar as entradas no final, na mudança da tendência. Então, após configurar certinho tudo como você deseja, basta clicar em OK. Prontinho! Tudo configurado. E vamos dar uma olhadinha aqui nas abas superiores, mas você não precisa fazer nenhuma alteração. Temos aqui a primeira aba de entrada, em seguida temos a aba de saída, não precisa mexer em nada, pois já colocamos as entradas e saídas da ordem oco nas configurações anteriores. Aqui em risco você pode colocar um objetivo de gain para ele parar e um limite de perda diário para ele também parar. Então tudo já configurado, agora é só clicar em salvar e sair. E vamos fazer algumas operações aqui no replay para vocês verem a automação em andamento. Para acompanhar as entradas da automação no gráfico, você deve colocar na aba Bvolt, localizada no inferior do gráfico. Repare que aqui na minha janela da esquerda, ele já mostra a estratégia Bvolt já configurada. Clicando aqui nessa setinha, você abre mais informações e confirma se está tudo certinho no ativo escolhido, no tempo gráfico escolhido e na conta simulador escolhida. Lembrando que você pode operar simultaneamente mini índice e mini dólar e também operar em diferentes gráficos usando o mesmo ativo, pois a automação cria carteiras diferentes para uma não interferir com a outra. A automação está pausada. Para ativar a automação, basta clicar aqui, você pode pausar e ativar quando quiser. Em seguida, clique em sim e depois em sim novamente. Eu vou dar uma adiantada aqui na velocidade e vamos aguardar a entrada em uma operação, utilizando aqui o gráfico que eu configurei anteriormente de 8 Renko como exemplo. Então repare que ele fechou o box com o sinal de venda e automaticamente já disparou a ordem limite e foi executada. Como lá nas configurações eu deixei o stop com 0, padrão, ele deixou o stop no sinal do pavio e deixei configurado com um box de gain para vocês verem. Operação realizada com sucesso. Eu vou dar uma adiantada aqui para ganharmos tempo. Reparem só na grande vantagem da ordem limite. Como ela é disparada depois do box fechar, o box, quando sobe para executar, ela acaba pegando níveis de preço melhor e assim nos dando mais lucro, antecipando nossa entrada. Isso também pode acontecer na ordem a mercado, às vezes o preço sobe e você entra vendido em uma posição melhor também. Esse é um assunto um pouco mais técnico para quem tem experiência e gosta de falar de slippage, etc. Enfim, em algumas operações acabamos saindo na vantagem. Eu vou dar uma adiantada aqui para ganharmos tempo.
Agora vamos mostrar um exemplo na compra, né? E ainda utilizando o gráfico de Renko. Então fechou o box, ele já dispara a ordem limite, gain e stop posicionados conforme configurados e vamos aguardar o desenrolar da operação. Agora vamos para um exemplo utilizando o gráfico de pontos. Para utilizar em outro tipo de gráfico, você precisa mudar nas configurações o tipo de gráfico e a periodicidade. Para fazer isso, basta clicar nas configurações e alterar o tipo de gráfico e periodicidade, e depois clicar em salvar. Agora basta clicar em executar e aguardar as entradas. Eu vou avançar aqui para ganharmos tempo. Executou a nossa entrada, agora vamos aguardar o desenrolar da operação. Repare que nosso gain e nosso stop estão conforme configuramos. Eu vou avançar aqui para ganharmos tempo. Agora vamos para um exemplo na compra. Agora vamos ao exemplo utilizando o gráfico de minutos. Lembrando que você precisa voltar lá nas configurações e mudar o tipo de gráfico Q tempo desejado. Para fazer isso, basta clicar aqui nas configurações e alterar e depois salvar. Ou criar uma nova estratégia. Então, quando fecha o candle ativado, ele apregou a ordem limite no gráfico e aguarda a execução. Eu vou avançar aqui o vídeo para ganharmos tempo. Operação ativada. Repare que o stop e o gain já estão conforme eu estabeleci nas configurações. Agora vamos para um exemplo na compra. Agora vamos ao exemplo utilizando o gráfico de range, seguindo o mesmo princípio.
Então acredito que ficou bem explicado, tiramos todas as dúvidas e explicamos todas as funcionalidades. Se por acaso ainda ficou alguma dúvida, reveja este vídeo ou pode entrar em contato com o nosso suporte. Lembrando que para adesão dos nossos indicadores é diretamente em nosso site www.voltsindicador.com. Te aguardo para o choque.